Prezadas irmãs, prezados irmãos, boa noite a todos. Nos reunimos uma vez mais através da tecnologia para estudarmos junto o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Como fazemos em todas as atividades espíritas que participamos, vamos dar início com uma prece, rogando a Deus, nosso Pai, as bênçãos necessárias sobre nós, para que possamos compreender as lições que Jesus, nosso Mestre, nos legou e aprendamos a colocá-la em prática no nosso dia a dia. Pai de infinito amor e bondade, abençoa-nos e protege-nos hoje e sempre, que assim seja. Como dissemos, vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e a lição da noite: meu reino não é deste mundo. O apóstolo João nos revela no capítulo 18 da Bíblia, lá no item 33 a 37, que Jesus se encontrava perante Pilatos e, após ter sido capturado, torturado, e após as andanças de praxes, tinha sido levado ao governador Herodes, voltou para Pilatos. Então, diante de Pilatos, Pilatos olha para Jesus e questiona ele: tu és rei? Jesus, com aquela serenidade, tranquilo, olha para Pilatos e diz: se eu fosse rei, minha gente estaria combatendo por mim. Meu reino não é deste mundo. Mas Pilatos fez-se de desentendido e novamente pergunta ao mestre: então tu és rei? Porque Jesus havia falado que o reino dele não era deste mundo. E Jesus responde a Pilatos: eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Essa foi uma pergunta que ficou sem resposta para Pilatos e para a humanidade. Por quê? Cada um de nós tem a sua verdade. Naquele momento, Jesus falava para eles de um reino no céu, na vida futura, no interior de cada um de nós. E eles entendiam que Jesus queria estabelecer um reino aqui no planeta Terra. Os judeus acreditavam que Jesus pretendia estabelecer esse reino aqui. Inclusive os discípulos se confundiram com isso. Não compreendiam a vida futura, tinham uma ideia muito vaga. Acreditavam em Deus, acreditavam nos anjos, a existência dos anjos, mas pensavam que os anjos eram seres privilegiados da criação de Deus, sem compreender que todos nós seremos anjos um dia. Um dia, quando será? Depende de cada um de nós, da nossa dedicação. Em todas as oportunidades, Jesus lhes ensinou a valorizar os bens duradouros, que são as virtudes e a paz de espírito. Mas a humanidade é apegada aos bens materiais e pensavam que quando sofriam era um castigo de Deus. Quando a colheita era farta, pescavam os peixes, eles achavam que estavam sendo merecedores pelos seus atos diante de Deus. O povo de então desconhecia a palavra caridade. Eles distribuíam as sobras da sua colheita, da sua pesca, ou do que mais tivesse em abundância, por uma questão de justiça. Ou seja, para não ter que jogar fora, né? Para jogar fora ia distribuindo. Mas mesmo assim, eram contratados alguns trombeteiros, pessoas que iam na frente daquele que estava distribuindo, tocando trombeta, para que todo mundo soubesse que ele era bondoso. Imagine só. Justamente por serem crianças espirituais,
Jesus não podia nos revelar tudo. E muitas coisas deixou, né, para ser descoberta posteriormente. O que viria a acontecer 1857 anos após a partida do Cristo, com a vinda da terceira revelação. Semana passada, a irmã que nos antecedeu expôs o capítulo 1 do Evangelho e nos esclareceu sobre as três revelações que vieram para o planeta Terra. Primeiro com Moisés, trazendo a lição do Deus único. Segundo, com Jesus, nos trazendo a lição do amor, mas o amor com justiça, nos ensinando a nos colocar no lugar do outro sempre. E a terceira revelação, a doutrina espírita, que veio esclarecer aqueles pontos que Jesus não pôde falar na época, porque tratava com crianças espirituais. Jesus não podia falar claramente sobre a reencarnação com os judeus. Por quê? Nós, a humanidade, costuma protelar as coisas. Sempre costuma deixar para depois, para amanhã. E aquele povo grosseiro, bruto, vindo do politeísmo, se eles tivessem em mente que podia deixar sua evolução para depois, nós estaríamos muito mais atrasados, porque até hoje não teríamos feito. O ser humano é assim. Infelizmente, deixa as coisas para amanhã, né? Amanhã eu cuidarei das coisas espirituais. Amanhã eu irei à igreja. Amanhã visitarei aquele irmão enfermo, um ente querido que está precisando de uma visita, né? Às vezes a pessoa detesta até quando alguém vem lhe trazer uma dificuldade para pedir uma opinião, esquecidos de que, diante da dificuldade, se a pessoa lembrou de nós, nós somos a luz que clareou ele naquele momento, né? Então deveríamos agradecer aquele que nos traz a dificuldade para compartilhar e para tentarmos achar uma solução junto. E daí começam as queixas, né? Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Então, eu carrego uma cruz pesadíssima. Não é assim. Deus nos concede a todo instante oportunidades, né? Deus não cessa de nos dar oportunidade. Como a gente às vezes queixa, reclama, as oportunidades deixam de comparecer para a gente. Então nós costumamos protelar as coisas, deixar para amanhã. Quando eu aposentar, eu farei. Quando meu filho casar, quando meu neto tiver se formado, né? O tempo passa, a nossa vida aqui é efêmera, 80, 90, 100 anos, né? E quando vê, a pessoa não está mais em condição de fazer, está em condição de receber o auxílio. Coube a doutrina espírita nos esclarecer que temos agido dessa forma equivocada por diversas encarnações. E a doutrina dos espíritos chegou no tempo certo, quando a humanidade já estava madura, para saber que estamos nesse mundo de passagem. Ou ainda nos apegamos aos bens, nos agarramos ao eu, ao meu, né? Infelizmente. A lei do progresso está aí, é importante nos dedicarmos. E nesse momento que passamos por um aprendizado, né, a Covid-19, temos visto um vírus democrático, porque não importa o que temos. Temos visto pessoas com muito dinheiro, pessoas sem dinheiro, pessoas que estavam sadias, né, que partiram para o Oriente Eterno e nos antecederam nessa grande viagem. É um momento que nos deve levar à reflexão do porquê viemos, porquê estamos aqui, né? Qual é a nossa tarefa nesse mundo. Hoje, mais do que nunca, diante dessa pandemia, nos deixa claro que daqui nada se leva.
Haja visto estarmos diante desse vírus que tem ceifado as vidas de ricos e pobres, independente dos bens que possuem. E isso é um aprendizado para nós porque amplia nossa visão da necessidade de cultivarmos virtudes. Assim como alguém que vai viajar para um país estrangeiro, nos diz o Evangelho que é importante colocar na bagagem aquela indumentária, aquela roupa que nós vamos utilizar naquele país que nós vamos e não aqui onde nós estamos, né? Se vamos para uma região gelada, naturalmente temos que levar roupa de frio. Uma região quente, deveríamos levar roupa mais leve, né? Mas nós fazemos ao contrário. Nós brigamos por bens materiais, brigamos por riquezas materiais, né? Que vão ficar aqui. Conta-se que o motorista tinha um patrão muito dedicado, homem trabalhador, cumpridor de seus deveres e muito afeito a trabalhar, muito. E o motorista o levava toda manhã para o serviço, trazia à tarde e fazia o que ele determinava durante o dia. E quando esse patrão dele já estava dono de muitas empresas, estava abastado financeiramente, ele teve uma morte repentina, sucumbiu. Como o motorista era conhecido da viúva e íntimo da casa, foi orientando as pessoas da família, foi ficando e acabou contraindo núpcias com a viúva. Posteriormente, ele refletia: eu pensei que estava trabalhando para o meu patrão, né? Quando na verdade ele estava trabalhando para mim, porque o motorista tinha herdado tudo que era do patrão, né? Veja só como é que é a vida. O patrão trabalhou, por vezes nem deu muita atenção à própria família e nem ele mesmo, né? Então a proposta para nós de Jesus é que vamos nos cuidar, né? Vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, vamos cumprir os protocolos, mas lembrando sempre que esses são meios para alcançar o fim. E o fim é promover o bem. De que forma? Onde estivermos, né? Eu costumo dizer que não é só na casa espírita, a gente tem que estar. Nós temos que ser espírita onde estivermos, né? Numa festa, na rua, no comportamento junto às pessoas da sociedade, né? O Evangelho dessa noite fala sobre o ponto de vista. É um dos itens, ponto de vista. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, na resposta a Pilatos. Mas, materialmente falando, dificilmente houve um rei maior que Jesus no planeta. Materialmente ele dividiu o mundo em duas eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Materialmente, quando nos dedicamos a estudar as propostas de Jesus e buscamos colocá-las em prática, nós sentimos que as coisas evoluem. Porque se estivermos em harmonia, com certeza a gente enxerga as coisas com mais clareza. Então Jesus dividiu o mundo em duas eras, né? E nos legou o cristianismo, o qual estamos praticando, né? Nós e as igrejas que seguem os ensinamentos de Jesus, né? Então, isso torna a realeza de Jesus incontestável. Ele falou: meu reino não é deste mundo, mas Jesus é o governador espiritual deste planeta. Ele esteve nesse planeta pela primeira vez com os engenheiros siderais, quando está lá na Gênesis, na Bíblia, no comecinho da Gênesis. Jesus dizendo aos mentores maiores, como seu líder: façamos o homem a nossa semelhança. Claro que, por falta de entendimento, nós dizíamos que foi Deus, né, que fez. Deus está acima de tudo, né?
Jesus, como seu preposto, é o governador espiritual deste planeta. E para irmos assimilando um pouco mais dos ensinamentos dessa noite, o Evangelho nos traz o relato de uma rainha da França que diz, em um depoimento, através de um médium, eu que pensava que era rainha, e como rainha morreria. Ledo engano. Eu que pensava que era a maior, né? E quantos não pensam assim? E, infelizmente, aquela impreensão que ela tinha não chegou nem até o túmulo, porque antes mesmo de chegar ao túmulo, já tinha gente se degradando pelos seus bens, né? Suas joias, suas coisas. Isso acontece com muitas pessoas que costumam falar o meu, né? Meu carro, minhas coisas, meu filho, minha esposa, meu marido. Né? Esquecidos de que nós somos usufrutuários dos bens. O Pai nos concede, permite que a gente tenha sucesso, quando a gente se dedica, né? Quem trabalha, Deus ajuda, mas para colocar a serviço, não é para ser possuído pelos bens. Nós temos que ser possuidor dos bens. E como esta rainha aqui, que possuía os bens, de repente foi visitada pela morte, né? E instantes após estavam se degradando por aquilo que ela considerava que era seu. Então a rainha continua nos dizendo, que decepção. Muitos daqueles que foram meus serviçais, do outro lado, estavam em posição muito acima da minha. E foi justamente eles que vieram me socorrer, me orientar, me encaminhar, diante das minhas angústias. Porque é angustiante realmente a pessoa acumular bens, dedicar todo o seu foco em construir coisas, né? Amar coisas, e de repente se vê despido de tudo isso. Diante desse depoimento e das lições do Evangelho dessa noite, devemos nos conscientizar de que daqui só levaremos as virtudes. Levaremos as virtudes conquistadas através do bem que praticarmos, do auxílio que prestarmos, da compaixão pelo sofrimento alheio. É isso que será nosso advogado do outro lado. Devemos, enquanto tivermos possibilidades físicas e mentais, nos dedicar a trabalhar, a estudar, a aprender, porque como temos convicção da reencarnação, sabemos que se não utilizarmos essa vida, vamos utilizar na próxima. Não devemos perder tempo, não devemos ficar ociosos. Agora, não podemos ser gananciosos. Jesus nos trouxe as lições, nos ensinando a necessidade de doarmos, de nos doarmos, porque é muito fácil dar as coisas para se livrar da dificuldade do outro. A pessoa bate na nossa porta pedindo um pão e a gente rapidamente dá o pão para se livrar daquele problema, entre aspas, né? Na verdade, deveríamos perguntar o nome da pessoa, o que ela faz, quais os seus anseios, para dar um encaminhamento. Nós estamos num mundo em que todo mundo quer falar, poucos se propõem a ouvir. Os grandes conflitos, não entre as nações só não, dentro de casa,
marido e mulher, esposa, esposo, com os filhos, às vezes. Os maiores conflitos são por falta de diálogo. Se você não fala o que está pensando, o que pretende, não coloca os seus anseios, seus desejos, seus planos, como é que o outro vai adivinhar, não é verdade? Então é importante o diálogo, conversar. Eu costumo dizer para a pessoa vai casar, né? Eu vou casar, vai, que bom. Mas case com alguém que você gosta de conversar. É importante trocar ideias, né? A gente pensa que o outro sabe já. Falou para sua esposa que se ama. Não, ela já sabe. Será que sabe? Mais do que as palavras, o que vale realmente são as atitudes, mas é importante dizer. E mais importante ainda é demonstrar. Demonstrar carinho, demonstrar dedicação, demonstrar atenção. Nós estamos num mundo de órfãos de pais vivos. Aqueles filhos que fazem um rabisco e querem mostrar para a mãe, vai mostrar para o seu pai. Né? Quando vai mostrar para o pai, fala, mostra para a sua mãe que eu estou ocupado. Né? E a mãe vai para lá, o pai vai para lá, às vezes chega na avó, né? Vó, vai para lá. Quando eles completam a idade da adolescência, eles começam a se enturmar, e daí os pais percebem que as coisas não estão muito bem, porque já não chega muito mais perto. Falou a vida inteira vai para lá, ele acaba indo para lá e não voltando mais. Fica adulto e por vezes não visita nem no Dia das Mães, nem no Natal. A gente falou para ir para lá, né? Ficou cristalizado na mente que é para ir para lá. E acaba indo mesmo. Então, quando Jesus traz no Evangelho dessa noite para nós, meu reino não é deste mundo, é importante entendermos que não houve, para nós cristãos, um rei com mais autoridade moral e não há, para nós, outro caminho. Porque antes de partir, Jesus deixou claro, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a criatura humana, na sua labuta diária, na busca do seu sustento, né? Tenta uma coisa, tenta outra, se desarmoniza, entra em choque com as pessoas. Enquanto não busca os ensinamentos de Jesus, não encontra a paz interior. Aquela paz que permite que a pessoa consiga enxergar um pouco mais além. Este era o Evangelho dessa noite. Esperamos que essa reflexão possa nos conduzir a um aprendizado, principalmente a busca de um aprendizado, porque somos todos aprendizes, né? E nesse momento, para encerrar o Evangelho da noite, vamos cerrar nossos olhos, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade. Pai de infinito amor e bondade, graças te damos pelo dom da vida, pelo corpo que nos concedeste, por mais um dia, e te rogamos para fortalecer a nossa fé e permitir que sejamos inspirados à busca do nosso aperfeiçoamento moral. Pai, abençoa todos que ouviram o Evangelho dessa noite e que seja feita sobre nós a vossa vontade, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.